Sendo considerados dois dos melhores jogadores de futebol da atualidade, Neymar Júnior e Kylian Mbappé são grandes craques que já conquistaram muitos títulos no Paris Saint-Germain. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Neymar Júnior versus Kylian Mbappé. Então, bora para o fight! Velocidade. Os dois craques do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas qual deles será que consegue atingir a maior velocidade? Neymar Júnior, por exemplo, também é um jogador muito imprevisível e versátil, que utiliza de sua velocidade e agilidade para conseguir driblar os defensores adversários. Sua velocidade é fundamental para o seu estilo de drible, que lhe permite mudar de direção e deixar os defensores para trás. De acordo com a estimativa da Champions League 2023, a velocidade máxima registrada por Neymar foi de 31,9 km por hora, uma velocidade comum para um jogador de seu nível técnico. Kylian Mbappé, por sua vez, é considerado um dos jogadores mais velozes do mundo. Sua aceleração explosiva e velocidade de ponta o tornam um atacante extremamente perigoso para as defesas adversárias, conseguindo com muita facilidade criar espaços e oportunidades de gol. Mbappé também possui um bom controle de bola que lhe permite fazer mudanças de direções e driblar com velocidade, o tornando ainda mais eficiente em suas ações ofensivas. Segundo os dados da Champions League 2023, estima-se que a velocidade máxima alcançada por Kylian Mbappé foi de 35,60 km por hora, mas que em outras competições esse número foi ainda maior. E apesar dos dois atacantes serem rápidos, é muito difícil superar Kylian Mbappé nesse assunto. Força. Em termos de força física, os dois jogadores possuem grandes diferenças em suas características físicas e estilos de jogos. Neymar Júnior, por exemplo, é um jogador mais conhecido por sua agilidade e habilidade, cuja força física não é uma de suas melhores características. Ele possui um biotipo mais leve, pesando somente 68 quilos e medindo aproximadamente 1,75 metros de altura. Essa falta de força física de Neymar o tornou conhecido por cair com facilidade, o que acabou lhe tornando um jogador alvo de muitas críticas. Embora ele tenha melhorado um pouco nessa área nos últimos anos, ainda não foi o suficiente. Kylian Mbappé, por sua vez, é um jogador com físico bem atlético, possuindo uma altura de 1,78 e pesando por volta de 75 quilos, com uma quantidade razoável de massa muscular. Através de sua boa força física, ele consegue defender a bola e aguentar o impacto dos defensores, e com sua agilidade e equilíbrio, conseguindo evitar com maestria ser desarmado pelos adversários. Como o Mbappé tem um físico um pouco mais imponente, ponto para ele. Dribles. Os dois craques do futebol são admirados por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destaca mais na habilidade de driblar? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador extremamente habilidoso e veloz, sendo surpreendentemente capaz de mudar de direção rapidamente, deixando os defensores confusos e incapazes de acompanhá-lo. Mbappé possui um grande repertório de dribles que ele gosta de utilizar com frequência durante as partidas. Um dos dribles muito usados por ele é a caneta, uma técnica em que ele passa a bola entre as pernas do adversário. Outro drible que ele gosta de usar é o giro de 360 graus, em que ele gira o corpo em torno da bola para escapar do marcador. Neymar Júnior, por sua vez, possui um vasto repertório de movimentos e dribles espetaculares, que costuma utilizar com maestria durante as partidas, tornando-se um verdadeiro showman do futebol dentro de campo. Um dos dribles mais usados por ele é a caneta, um drible em que ele passa a bola entre as pernas do seu adversário. Já um dos dribles mais ousados dele é o chapéu,
uma técnica em que ele passa a bola por cima da cabeça do oponente. Além desses dribles espetaculares, Neymar Júnior também é conhecido por sua capacidade de driblar em velocidade, utilizando mudanças de direção rápidas para superar os defensores. O brasileiro possui o drible como uma de suas habilidades de maior destaque, sendo considerado um dos melhores da atualidade. No FIFA, por exemplo, Mbappé tem uma pontuação de 91 em dribles, enquanto Neymar alcança a pontuação de 95. Então, ponto para ele. Resistência. No quesito resistência física, ambos os jogadores são excelentes, mas quem possui a melhor capacidade física para jogar por longos períodos? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador muito conhecido por sua aceleração explosiva. Sua resistência física é essencial para seu estilo de jogo dinâmico, possibilitando que ele supere os adversários com sua velocidade, enquanto mantém a intensidade do jogo do início ao fim. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé correu 61,6 km em 8 jogos, o que é uma média de 7,7 km corridos por jogo, o que mostra que ele consegue se movimentar bem durante as partidas. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador que possui uma boa resistência física, conseguindo se movimentar muito durante todo o jogo. Ele é capaz de fazer mudanças de direção bruscas sem perder o fôlego, demonstrando ter uma excelente resistência física em campo. Baseado em sua média percorrida na Champions League 2023, Neymar percorreu 61,3 km em apenas 6 jogos, o que é uma média de 10,2 km por jogo, mostrando que ele se movimenta bem durante o jogo. Como o Neymar tem maior resistência, ponto para ele. Passe. Os dois astros do futebol são jogadores excepcionais, mas qual deles possui a melhor capacidade de realizar passes? Kylian Mbappé, por exemplo, possui como habilidade de passe uma das razões pelas quais ele se destaca como um jogador completo e versátil. Sua capacidade de leitura do jogo permite que encontre espaços vazios e distribua a bola com eficiência para seus companheiros. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé realizou 272 passes em 8 jogos, com uma boa precisão de quase 78% de acerto, o que representa uma média de 34 passes por jogo, com precisão, levando em conta que também teve 4 cruzamentos completos. Neymar Júnior, por sua vez, é reconhecido como um dos melhores passadores do mundo, com uma capacidade excepcional de realizar passes precisos, independente da situação, contribuindo para o sucesso de sua equipe. Ele possui uma visão de jogo muito apurada, o que lhe permite identificar rapidamente as melhores opções de passe e encontrar seus companheiros de equipe em boas posições para finalizar. Neymar também realiza passes com várias partes do pé, o que aumenta muito suas opções de passe durante o jogo. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, o brasileiro realizou 315 passes em 6 jogos, com uma precisão de 83,3%, o que representa uma média de 52 passes por jogo com uma boa precisão. Como as estatísticas de Neymar se destacam mais, ponto para ele. Assistências. As duas celebridades do futebol são muito conhecidas por serem jogadores habilidosos, mas quem possui a melhor capacidade de dar boas assistências? Neymar Júnior, por exemplo. É um jogador que possui uma visão de jogo excepcional, capaz de identificar espaços e encontrar os companheiros de equipe em posições favoráveis. A criatividade de Neymar também se destaca ao criar assistências, conseguindo realizar passes inesperados e jogadas geniais. Ao longo de sua carreira, algumas fontes estimam que o brasileiro registrou cerca de 195 assistências em apenas 597 jogos disputados, o que representa uma média de 32 assistências a cada 100 jogos.
Mbappé, por sua vez, consegue destacar mais nesse quesito. Sua visão de jogo e habilidade em passar a bola com maestria contribuem para sua excepcional capacidade de fornecer assistências valiosas para seus companheiros de equipe. Outro aspecto notável é a sua grande velocidade, que lhe permite abrir espaços para fornecer assistências decisivas. De acordo com algumas estatísticas atualizadas, estima-se que Mbappé já tenha feito 128 assistências em 388 jogos, o que equivale a uma média impressionante de aproximadamente 33 assistências a cada 100 jogos disputados. Ou seja, podemos dizer que nessa habilidade, Kylian Mbappé pode ser considerado o melhor. Finalizações e gols. Os dois atacantes são verdadeiros especialistas no que tange às finalizações. Mas qual deles possui a melhor estatística de gols? Neymar Júnior, por exemplo, é um jogador criativo com variados recursos em seu repertório, capaz de marcar gols de várias posições e ângulos diferentes, elevando o nível do jogo com sua técnica impecável. O brasileiro também é muito criativo na hora de finalizar, muitas vezes optando por dribles em vez de chutes diretos para o gol. Neymar também se destaca por sua potência nos chutes, permitindo realizar chutes colocados e fazer excelentes cobranças de falta, impressionando a todos com sua habilidade única em campo. Além disso, ele consegue manter a calma em situações de pressão, destacando-se como um finalizador eficaz nas horas mais decisivas. Segundo algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Neymar já tenha marcado cerca de 373 gols em 597 jogos, o que representa uma média de 62 gols a cada 100 jogos. Kylian Mbappé, por sua vez, é um atacante que possui um instinto de artilheiro apurado. Sua velocidade é uma arma poderosa que o ajuda a superar as defesas adversárias e a criar boas oportunidades de gol. Ele possui facilidade em conseguir escapar dos marcadores, aproveitando sua velocidade para criar espaços e conseguir marcar gols. Já em situações em que está sozinho contra o goleiro, ele consegue manter a calma e encontrar o melhor ângulo para finalizar. Mbappé também é capaz de finalizar com ambos os pés, demonstrando ter uma versatilidade impressionante, o que o torna uma grande ameaça independente da posição e situação em que esteja. De acordo com algumas fontes, ao longo de toda a sua carreira, estima-se que Mbappé tenha marcado aproximadamente 277 gols em 388 jogos, o que resulta em uma média de 71 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Mbappé ter estatísticas de gols mais impressionantes, ele ganha esse round. Prêmios! Os dois craques já ganharam muitos prêmios em suas carreiras, mas qual deles foi o mais vitorioso? Neymar Júnior, por exemplo, já ganhou prêmios importantes pelos times em que passou, como uma Copa Libertadores, uma Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA. Já pela seleção brasileira, ele ganhou uma medalha de ouro das Olimpíadas e uma Copa das Confederações. Além disso, ele também foi indicado algumas vezes à Bola de Ouro da FIFA, tendo ficado em terceiro lugar em 2 ocasiões. Kylian Mbappé, por sua vez, já ganhou muitos prêmios jogando pelo PSG, como 6 vezes campeão da França, 3 vezes Taças da França, 3 vezes Supertaça da França, ouro da Taça da Liga da França. Já jogando pela seleção francesa, Mbappé já foi campeão da Liga das Nações da UEFA e até a tão sonhada Copa do Mundo em 2018. Como Mbappé conquistou a tão sonhada Copa do Mundo, ponto para ele. Valor de mercado. Os dois craques do Paris Saint-Germain são considerados os mais valiosos do mundo. Mas qual possui o maior valor de mercado atualmente? Kylian Mbappé, por exemplo, é muito requisitado. Atualmente jogando no Paris Saint-Germain, estima-se que ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, com um salário semanal de 1,5 milhões de euros, o que significa um salário anual de 72 milhões de euros. Já sobre o seu valor de mercado, Mbappé é o segundo jogador com a transferência mais cara de todos os tempos, tendo sido negociado em impressionantes 180 milhões de euros. Por sua vez, é um dos jogadores que mais se destaca nesse quesito. Na época em que jogou no Paris Saint-Germain, o brasileiro recebia cerca de 53 milhões de dólares por ano apenas de salário. Já somando esse enorme salário com seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020
2020, a Forbes estimou que ele recebeu cerca de 95 milhões de dólares no ano, ficando em quarto lugar na seleta lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Atualmente, no Al Hilal, ele será um dos jogadores mais bem pagos do mundo, recebendo um salário anual de 200 milhões de euros. Já em relação ao seu valor de mercado, Neymar é o jogador com maior transferência da história, com valor de 222 milhões de euros para jogar no PSG. Ou seja, ambos são muito valiosos, mas Neymar conseguiu se destacar mais. Ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Neymar Júnior contra 5 pontos para Kylian Mbappé, sendo ele o vencedor dessa disputa. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.